Oiê, vamos falar de trabalho na Bélgica? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder aprender um pouco mais de como a gente tem a documentação e até para você poder conseguir achar trabalho aqui na Bélgica, vou falar sobre 5 erros bem comuns de currículos que a gente vai ter aqui na Bélgica, que talvez possam ser coisas que também aconteçam no Brasil, mas aqui o pessoal já tá um pouco cansado já desses erros e eles acontecem com uma certa frequência. Isso é para você poder também aprender e não fazer no seu currículo. Currículo é algo que muda um pouco levemente de visual quando a gente vai falar de vários outros países. Entre o Brasil e a Bélgica, a gente vai ter mais ou menos quase o mesmo esquema, talvez com algumas grandes diferenças, como por exemplo, as referências, falar do lado pessoal e talvez uma foto para poder identificar você, mas a gente vai ter algumas coisas de informação dentro do currículo que fazem uma certa diferença que muitas pessoas deixam passar ou talvez não prestem atenção nisso. É muito comum que a gente tenta fazer o mesmo currículo para mandar para vários empregos e várias ofertas de trabalho e a gente não presta atenção em alguns detalhes que fazem uma certa diferença. Então, aqui são 5 erros bem comuns para poder te ajudar a fazer um currículo que você preste atenção, tanto no geral, quanto também em coisas específicas para se destacar. O primeiro deles é um design desleixado. É como se a gente fosse pensar que o design não foi bem pensado quando a gente fala do currículo. Então, se a gente tem uma mudança muito brusca, tanto do que tem de tamanho de fonte, cores muito chamativas ou até cores que não combinam, isso chama uma certa atenção do que você vai ter do seu recrutador. Vale também perceber que quando você for montar, precisa ter uma noção de que você consiga ler com uma certa facilidade. Então, pense um pouco no seu currículo. Quando a pessoa pega o currículo pela sua primeira vez, o que você quer que ele preste atenção? Ele quer que você preste atenção em uma ordem de esquerda para direita, de cima para baixo? O que você quer que se destaque? Você quer que você tenha as letras grandes, mas que você também mantenha esse tamanho de letra? Então pense que essa aparência é uma coisa que vai definir muito se a pessoa vai continuar lendo o seu currículo ou não. Inclusive, se você vai ter uma diferença de primeira página e segunda página. Claro que conforme você vai tendo mais experiência, você tem a possibilidade de fazer 2 páginas. Mas é sempre bom quando você tem uma página só, porque fica tudo mais conciso, muito mais fácil de absorver. Mas é bom ter 2 páginas, por exemplo, quando você tem bastante experiência para poder provar que você é um bom profissional. O currículo é sim um local para você colocar sua experiência e também o que você vai ter de histórico de muitos trabalhos, mas a Bélgica é um pouco preocupada em algo que seja mais concreto. É por isso que é muito importante quando você tem um currículo que possua sim conquistas. E um currículo que não possui conquistas é um currículo que chama meio atenção. O que vai acontecer? É interessante você colocar, por exemplo, que você foi um engenheiro, ou que você, inclusive, também trabalhou em hotelaria, ou que você trabalhou em arquitetura, mas que você deixe claro, por exemplo, o que você conquistou. Como, por exemplo, o que você fez de vendas, o que você fez de cursos, o que você conseguiu fazer de mudança em uma empresa. Essas partes um pouco mais concretas, mostrando o que você fez, o que você produziu, o que trouxe de resultado para uma empresa, chama a atenção, porque isso faz com que deixe de mostrar que você era responsável por tal coisa, para mostrar que você foi responsável não só por uma função, mas por uma ação que foi executada numa empresa e daí trouxe um resultado positivo, tanto para você, tanto para quem você trabalhava também. A gente vive numa época que é muito comum a gente ter o acesso a redes sociais, claro, mas o LinkedIn talvez seja uma das redes sociais com maior importância para esse ponto. E, frequentemente tem pessoas que pensam que a gente vai fazer o LinkedIn apenas quando estamos desempregados e não quando você está em uma empresa. Isso é um erro um pouco comum, mas que faz com que aconteçam inconsistências no seu currículo e inconsistências no seu LinkedIn. Se você tem é interessante você dar uma olhadinha para ver se as informações batem. Tanto como, por exemplo, contato para você poder conseguir falar com a pessoa, a localização que você tem. É interessante, inclusive, quando você tem o LinkedIn, você mudar a localização para a Bélgica para poder facilitar a vida das pessoas a conseguirem encontrar você. Porque quando eles forem procurar pessoas, eles vão procurar por localização. E é muito dificilmente eles vão achar primeiro uma pessoa do Brasil em vez do que uma pessoa na Bélgica. Mas você modificando e explicando que você está procurando uma realocação para a Bélgica é uma estratégia interessante que ajuda você pelo LinkedIn. Mas dê uma olhada, será que o histórico de trabalho está em dia? Será que a formação acadêmica está com informações? Inclusive, quando você colocou nas suas experiências, você colocou também conquistas para você poder falar o que você conseguiu de
fazer nessas empresas? Assim como também já falei nos últimos 2 erros, é muito incomum que os belgas gostem de uma coisa abstrata. Você até pode colocar no seu currículo que você é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, é uma pessoa que é alto astral, mas essas frases abstratas, essas frases de clichê, elas não ajudam muito você quando você precisa se vender como um bom profissional. Assim como eu disse, é muito importante que você tenha coisas concretas para você poder se vender. Se você fala que você é interessado em outras culturas, é interessante que você fale que você também participou de algum curso de línguas, como por exemplo, ou se não de workshops que foram em outros locais, como outros países, ou até mesmo que eram referentes a outras culturas. Se você fala que você gosta de fazer trabalhos em equipes, é interessante que você coloque que você teve uma experiência de um trabalho em equipe, como um projeto ou um simpósio, ou até que você participou de um outro curso para poder demonstrar isso. Você até pode colocar essas frases colocando sua personalidade, mas nunca deixe apenas elas dizerem e falarem quem você é de personalidade. Coloque coisas concretas que comprovem que você é o que você fala. E talvez uma das mais importantes de todas, que também pode cair um pouco no que acontece do LinkedIn, mas também do currículo, que são as informações de contato serem erradas. Tudo bem, se você ainda mora no Brasil, pode ser que você ainda tenha o problema de que você está utilizando um número antigo ou um e-mail outro, mas quando você vem aqui para a Bélgica, você precisa, sim, ter tanto um e-mail que as pessoas consigam te mandar um e-mail com facilidade, tanto quanto o número de telefone aqui da Bélgica para as pessoas poderem te ligar. É uma realidade aqui que os e-mails são respondidos com uma certa velocidade e frequência, mas também existem entrevistas de emprego por telefone. Então nunca deixe de ter uma linha de telefone aqui da Bélgica que você consiga atender com certa facilidade. Mas mais importante que isso, deixe a possibilidade das pessoas conseguirem entrar em contato com você com facilidade, seja por e-mail, e principalmente por telefone. Os belgas, infelizmente, têm um grande costume de ligarem para você. E aí eles deixam um caixa de mensagem, mas muito frequentemente eles vão querer ligar e falar para você. E aí é sempre bom ficar em dia com o holandês, o francês e o inglês e eventualmente o alemão para poder conseguir responder numa boa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui 5 coisas que acontecem de erros em currículos. Vale lembrar que, claro que sempre vão ter mais outros erros ou outras coisas que podem acontecer, mas o que eu percebo aqui também é que é o que vai acontecer. Eu já perguntei para os meus 2 chefes, tanto do que eu trabalho na minha escola, quanto também do que eu trabalho no restaurante, dei uma olhadinha também do que as pessoas falam a respeito de erros de currículos, e isso é o que mais incomoda as pessoas. A gente tem alguns outros erros, mas eu vou deixar isso para outros tipos de vídeo. E você? Tem alguma outra coisa que você gostaria de perguntar de currículo ou alguma coisa de trabalho aqui da Bélgica? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E assim, como eu falei, tem algumas coisas que a gente precisa se acostumar quando a gente fala aqui da Bélgica, como, por exemplo, uma vivência de vida, ou até mesmo sobre o que a gente vai ter de costumes de trabalho. Tem um vídeo que eu já falei sobre alguns costumes de trabalho para você poder se acostumar, que são tanto positivos quanto negativos. Ou se não, você está querendo procurar outros vídeos relacionados com essa área de trabalho. Tem uma playlist ao qual eu falo sobre vários tópicos a respeito de trabalho aqui na Bélgica. Como encontrar trabalho, costumes de trabalho, inclusive direitos e até outras informações, como por exemplo o salário que você vai ter também aqui da Bélgica, para você poder ter uma expectativa boa sobre trabalhar aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!